Olá, muito boa tarde. Eu sou o professor Henrique Litaif, do canal Lógica Online. Seja bem-vindo a essa aula ao vivo de revisão para o vestibular. Esse material é voltado, de modo geral, para o Enem e também para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. O tópico de hoje é de química orgânica, material e isomeria. A gente vai revisar principalmente, no caso, isomeria plana e vamos entender o que significa. O que significa isomeria dentro de química orgânica? Observem, por favor, esses dois compostos. O primeiro é o butan 1-ol. São 4 átomos de carbono, são 10 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Massa molar 74 gramas por mol. O ponto de fusão, o ponto que ele passa do estado sólido para o estado líquido, o ponto que ele derrete é de menos 89 graus Celsius. E o ponto de ebulição é de 118 graus Celsius, sua densidade de 0,81. A outra substância é éter dietílico. A fórmula molecular dele também é C4H10O. A massa molecular também é a mesma, mas olha só, o ponto de fusão é completamente diferente. 116 graus Celsius, ponto de ebulição 35 graus Celsius, densidade igual a 71. Então nós verificamos aqui que nos dois casos, tanto no caso do butan 1-ol, a fórmula é C4H10O, quanto o éter dietílico, também C4H10O, nós temos duas substâncias que têm a mesma fórmula molecular. A fórmula estrutural, vocês podem perceber, é diferente, e, portanto, eles têm propriedades físico-químicas completamente diferentes. Na verdade, isso aqui é a definição de isômeros, meus queridos amigos. Isômeros são compostos com a mesma fórmula molecular, porém, com diferentes fórmulas estruturais. Essa palavra isômero, ela vem do grego isos, quer dizer igual, e meros significa parte. Então, dentro da química orgânica, o fenômeno de isomeria é semelhante ao fenômeno da existência de palavras diferentes, que você pode fazer a permutação de letras, como nós estudamos em análise combinatória, por exemplo, quando falávamos amor, Roma, ou seja, a fórmula é a mesma, ou seja, a quantidade de letras ou elementos nos dois casos são as mesmas, mas o significado é distinto. Então, baseado nessa definição aqui, por exemplo, nós podemos ter vários isômeros, ou seja, maneiras diferentes de montar um determinado composto com o mesmo número de átomos. Lembre-se, isomeria é a parte da química que estuda compostos que possuem a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais. Por exemplo, essa fórmula aqui, C5H12, é possível, existem 3 isômeros deles. A fórmula C10H22, existem 75 isômeros possíveis. Com fórmula C20H42, existem 366.319 isômeros. Acho que fica claro, porque dependendo do quanto maior a cadeia, maior a probabilidade de nós encontrarmos infinitos isômeros. E, de fato, fora alguns detalhes que nós vamos relacionar com respeito a, como é o nome, a nomes e algumas classificações, de fato, nós não vamos nos preocupar em saber quantos isômeros existem. Quando pedir isso, são pouquíssimos casos para exercício. A nossa preocupação dessas atividades será sempre classificar, tá bom? Nós sempre vamos classificar. Vini, tu não tinha entrado naquela hora, tava travando um pouco, não tava te vendo. Tá conseguindo ver minha aula? Tô sim, de boa. Beleza. Eu gosto muito de mostrar esse exemplo nas minhas aulas de isomeria, porque esse primeiro exemplo de isomeria aqui é a primeira vez, na verdade, que você observa uma reação orgânica. Essa reação orgânica aqui, ela foi feita pelo grande Frederick Wöhler, que foi a primeira reação química da história, né, que nós chamamos, né, síntese de Wöhler, né, que ele pega o cianato de amônio é um sal, e ele transforma em ureia, que é um componente da urina. Isso, na época, derrubou a teoria da força vital, dizendo que compostos orgânicos só podem vir de organismos vivos, porque nos organismos vivos existia uma força vital que permitia que ele existisse. No caso, cianato de amônio, na presença de calor apropriado,
e condições específicas da reação química, transformou o cianato de amônio em outra coisa. A questão é que a fórmula tanto do primeiro composto quanto do segundo composto é a mesma. A fórmula é N2H4OC, ou seja, 2 nitrogênios, 4 hidrogênios, 1 oxigênio e 1 carbono, e na ureia é N2H4O e C. Ou seja, são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, porém eles têm fórmulas estruturais diferentes. E por terem fórmulas estruturais diferentes, eles pertencem eles são substâncias químicas diferentes, com propriedades físico-químicas diferentes. Nessa parte da aula, nós vamos estudar dois tipos de isomerias de modo bem geral. O primeiro caso que nós vamos verificar é o que nós chamamos de isomeria plana. E o outro tipo de isomeria que nós vamos verificar é que nós chamamos de isomeria espacial, também conhecida como estereoisomeria. Crisóstomo, como é que a senhora está? Tudo bem? Nos dois casos aqui, nós vamos aplicar e nós vamos relacionar para vários exercícios para a gente tentar fixar bem. Não é muito complicado, vocês vão gostar bastante. Antes de continuar isso daqui, vamos tentar fazer um exercício só para a gente poder entender a ideia. Maria, querida, como é que a senhora está? Tranquila? Falaram que teu Vasco perdeu, Maria. Fique triste não, tá bom? Questão número 6. Ele fala o seguinte: as fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais responsáveis pelos aromas de certas ervas e flores são... Aqui nós temos a fórmula do linalol, eugenol, citrolenal e o anetol. Dentre esses compostos são isômeros. Poxa, está até marcado, eu esqueci de tirar isso aqui. Mas como é que a gente vai identificar? Que nós chamamos de isômeros, são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais. Para identificar os isômeros aqui nesse caso, a minha primeira preocupação será determinar a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios que existem em cada molécula, ou seja, eu tenho que escrever a fórmula molecular a partir da fórmula estrutural. Vamos contar. Linalol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos. Hidrogênios, tem quantos? Aqui tem 3. Eu vou contar só os aparentes primeiro, tá? Aqui tem 3, aqui tem 6. 9, mais um 10. Até agora 10. Muito bem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todo átomo de carbono tem que fazer 4 ligações. Quando eu faço assim, 1, 2, eu escrevo desse jeito, depois coloco os hidrogênios 3, 4, é porque quando não aparece nada aqui, as outras ligações do carbono estão ligadas necessariamente ao hidrogênio. Muito bem, aqui 1, 2, 3, 4, não tem nada. Aqui tem 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com 10 que eu já havia contado, são 18 átomos de hidrogênio. O número de oxigênios é fácil, só tem um, coitado. Vamos fazer o mesmo raciocínio para os outros, tá bom? Ficando aqui. Alguém falou comigo? Bora dar uma olhada aqui, bora fazer com mais calma esse próximo caso, tá bom? Para a gente poder entender detalhadamente, tá ok? Vamos lá. Vamos aprender a contar aqui mais detalhadamente, tá ok? Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? Vamos contar. Aqui, ó. 1, 2... Cada vértice significa átomo de carbono. Bem simples, né? Cada vértice é um átomo de carbono. 1, 2, 3,
4, 5, 6. 7, 8, 9. 9 mais 1 aqui vai dar quanto? 10. Então vai ficar C10. Ficou claro aqui que eu escrevi? Beleza. Tenho 10 átomos de carbono. Quantos hidrogênios? Não esquece que eu falei anteriormente. Eu vou apagar isso aqui dos carbonos, tá bom? Que ficou bem claro. O átomo de carbono, como eu falei anteriormente, ele tem que fazer 4 ligações. Por exemplo, aqui eu tenho o átomo de carbono. Quantas ligações tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4. Então, esse carbono aqui não tem mais átomo de hidrogênio nenhum para compartilhar. E esse aqui? 1, 2, 3, 4. Sempre assim, tá? 1, 2, 3, 4. Desse jeito. 1, 2, 3, 4. Aqui não tem nada. Aqui. 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. Não está ligado com ninguém. Para esse rapaz aqui, 1, 2, 3, 4. E aqui embaixo, no último, 1, 2, 3, 4. Quantos hidrogênios eu estou contando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Mais 3, 10. H10. H10 não. H12. Contei errado. Aqui. 1, 2, 3, 4. Sabia que está faltando alguém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 3. Ah, agora sim. São 12. Tá vendo? Contando com isso daqui. Oxigênios, quantos eu tenho? Aqui tem 1, aqui tem 2. 2 oxigênios. Não é tão complicado, não, para colocar. Já. Esse daqui agora. Lembra que eu falei? Cada vértice significa um átomo de carbono. Vamos lá? Quando no vértice aqui, olha, tem o oxigênio, é o oxigênio mesmo, não tem muito o que falar. Aqui tem o oxigênio, não tem mais nada. Aqui não tem o carbono, tá? Quando eu falo vértice, é o cara que não está ligado com ninguém. No caso aqui, como tem o hidrogênio, aqui no canto, a gente tem que tomar cuidado, tá? Sempre tem que tomar bastante cuidado. Sempre nos vértices, tá bom? Nunca esqueça disso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, aqui já está ok. Quantos carbonos eu tenho? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 carbonos. Interessante, 10 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho? Lembra que eu falei? Você vai ter que contar os bracinhos, tá bom? 1, 2, 3. Falta quanto? Falta uma. 4. 1, 2. Aí, 3, 4. Sempre desse jeito, tá bom? Senhores, por favor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4. Quantos hidrogênios eu tenho? É fácil, só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mais. Aqui tem 3, mais 3, mais 3. 9. 9 mais 9, 18. Então, são 18 átomos de hidrogênio. Oxigênios tem quantos? Só tem um. Fica desse mesmo. E, finalmente, para acabar,
Eu estou fazendo isso aqui mais detalhadamente, senhores, porque eu quero que vocês aprendam como contar esses átomos de carbono e hidrogênio, tá bom? Não tenham medo, não é muito complicado não, mas tem que prestar muita atenção para não cometer erros, tá bom? Só um minuto, por favor. Nervosos para a prova de amanhã? Acho que não, né? Tá tudo bem, de boa. Já quantos carbonos aqui? Cada vértice desse é um átomo de carbono. Então vai ficar quanto? C, aqui é C, aqui é C, e assim por diante. Aqui tá tudo ok. Agora, os átomos de hidrogênio. Ah, vamos colocar logo os carbonos, né? Quantos átomos de carbono nós falamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos de carbono. Hidrogênios. Eu vou ter quantos deles? Hidrogênio eu vou ter que fazer devagar. Vou fazer com aquela cor diferente aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Já está completo esse átomo de carbono. Aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Já está completo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quantos hidrogênios eu tenho? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 3 daqui, 9 mais 3 daqui, 12. Oxigênios eu tenho quanto? Oxigênios eu tenho 1 apenas. Acabou. Então, o que é que nós percebemos aqui? A pergunta do problema é, dentre desses compostos, quais são os isômeros? Isômeros são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais. Qual é o que bate? São esses dois aqui. Linalol e citronelal. Esses aqui são chamados óleos essenciais de perfumes. São bem famosos, na verdade. É, letra D mesmo, né? Não é que é legal essa questão? Fala a verdade, Crisóstomo. Dá vontade de largar tudo para fazer química na vida? Vini, alguma pergunta? Ficou algum detalhe, querido? Não, Henrique. Suave. Suave, né? Meninos, rapidinho antes de continuar a parte da aula. Pro dia 1º de março, quem é que vai estar planejando ir lá no Lógica presencialmente? Sei que o Enzo vai, né? E tu, Eduarda? E Vini, vocês vão? Não sei, Henrique, mas pode ser que eu vá. Obviamente vai continuar nossas aulas online, toda a nossa programação, tá bom? Apenas vai ter um espaço a mais para vocês estudarem, tá bom? Ah, então de boa. Questão 7. Ele fala o seguinte aqui. Questão 7 é bem legal, também é bem interessante. Julgue como verdadeira ou falsa as afirmações abaixo. O éter dietílico e o butan 1-ol, que ele fala aqui, tem como fórmula estrutural condensada esses dois compostos. CH3, CH2, O, CH2, CH3, e o outro é o CH3, CH2, 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 OH. Muito bom. Bora primeiro julgar essas palavras, né? Éter dietílico, bora ver se essa nomenclatura está certa aqui. Éter, porque é esse daqui.
O nome desse composto é etil, o nome desse composto é etil. Éter dietílico, isso aqui é o nome não oficial, isso aqui é verdadeiro. E o outro é o butanol. Butanol significa que são 4 átomos de carbono e a hidroxila está no carbono 1. Então tem 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono e hidroxila no carbono 1. Também é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. 2. O éter dietílico e o butanol são isômeros. Isômeros são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais. Passo número 1, eu tenho que montar a fórmula deles. O primeiro composto são 1, 2, 3, 4, 4 átomos de carbono. Hidrogênios são quantos? Nesse caso específico aqui é mais simples, porque todos os átomos eles estão expostos, então é só contar. Eu tenho 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Tenho 10 átomos de hidrogênio e tenho 1 átomo de oxigênio. Vou fazer o mesmo raciocínio para o butanol aqui embaixo. Quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. Hidrogênios tem quantos? 3 mais 3, 6, mais 4, 10. E oxigênio, sim, eles são isômeros, com certeza. O éter dietílico apresenta ponto de ebulição maior que o butanol. Essa parte aqui é bem interessante, eu resolvi colocar essa questão, porque a gente tem que lembrar da parte de ligações químicas. Ligações químicas, nós aprendemos que existem o que nós chamamos de ligações iônicas, que não é o caso aqui. E eu tenho as ligações covalentes. Das ligações covalentes, existem duas principais. É o que nós chamamos de polar. E nós temos as ligações apolares. A ligação apolar, bom, é quando não há eletronegatividade, diferença de eletronegatividade entre os compostos que formam uma dada estrutura. Olhando aqui para a fórmula, para o material aqui, nós percebemos que esses dois compostos, tanto o éter dietílico quanto o butanol, são os compostos polares, por causa do oxigênio. O oxigênio dá uma bela diferença de eletronegatividade. Dos compostos polares, nós temos dois tipos. Nós temos do tipo ponte de hidrogênio, e nós temos também os tipos de polo. Esses casos que são chamados pontes de hidrogênio é quando eu tenho hidrogênio ligado a FON, ou flúor, ou oxigênio ou nitrogênio. E de polo são chamados outros casos. No caso, eu percebo que o butanol significa oxigênio ligado ao hidrogênio. No caso, todas as vezes que eu tenho isso daqui, ou seja, isso aqui é hidrogênio ligado a FON. Hidrogênio ligado a oxigênio pertence aos grupos de pontos de hidrogênio. As ligações químicas, elas aumentam a força desse jeito, de baixo para cima. As pontes de hidrogênio são as ligações mais fortes, em termos moleculares. As de polo, não. Então, quando eu comparo o éter dietílico com o butanol, eu percebo que as ligações químicas do álcool, elas são mais fortes do que do éter. E pelo fato de elas serem mais fortes, significa que ele tem maior ponto de ebulição, porque as ligações intermoleculares, elas são mais pesadas, elas são mais difíceis de serem quebradas. E, portanto, ela tem maior ponto de fusão e ebulição. Então, quando ele fala bem assim, o éter dietílico apresenta maior ponto de ebulição que o butanol, isso aqui é falso, isso aqui é fake news, tá bom? Algum de vocês tem alguma dificuldade com respeito a ligações químicas? Porque a gente pode revisar esse assunto. Eu vou colocar na aula, tá bom? Deixa eu só anotar aqui. Já. E, finalmente, o N-butano, ou o normal butano, tem maior solubilidade em água do que o butanol. O normal butano, ou simplesmente butano, é esse composto aqui, olha. É um hidrocarboneto com 4 átomos de carbono. Dessa forma. Utilizando ainda essa tabela aqui, hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos
todos são apolares. Então, se eu fosse comparar o tipo de força que existe na ligação, eu vou perceber que o butan, que ele vai falar que o butanol, ele é muito mais solúvel, porque o butanol é uma substância polar. E a água também é. Não esqueça aquela regra, tá bom? Semelhante dissolve semelhante. Tu lembra, né, Maurício? Aquela piada, né? Dois ursos estão caminhando à beira de um lago, um deles cai na água e dissolve. Por quê? O urso era polar. Entendeu? Então, dito isso daqui, então o N-butano tem maior solubilidade que o butanol. Isso aqui é falso. Por que isso aqui é falso? Porque o butano é o hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são apolares. Eles não se dissolvem nem com nojo dentro da água. O butanol é uma substância polar. Semelhante dissolve semelhante. Álcool dissolve em água. Óbvio que esse álcool que a gente utiliza em casa, que é o etanol, é o melhor de todos para dissolver. Mas todos os álcools, não importa o tamanho da molécula, eles tendem a dissolver ao menos um pouco dentro da água. Então, qual vai ser a resposta certa aqui? A resposta certa foi... A primeira foi verdadeira, a segunda foi verdadeira, e as duas últimas são falsas. Então, a resposta certa é a letra A. Muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. É isso que é interessante, questões de vestibular sempre são de análise, então é muito importante você analisar caso a caso para verificar a aplicação, tá bom? Questão número... Não, você aqui está muito fácil. Os casos que nós vamos estudar aqui agora são o que nós chamamos de isomeria. A primeira parte aqui de isomeria nós vamos estudar é chamada isomeria plana. Ela é chamada de isomeria plana porque nós vamos analisar não a estrutura tridimensional da molécula, mas apenas a sua fórmula estrutural baseada na sua classificação em relação à ramificação, a tipo de cadeia e a função orgânica. É bem simples mesmo. Vamos lá, começando. Caramba, meu nariz está coçando muito. Isomeria, nós vamos estudar, é o que nós chamamos de isomeria plana. Isomeria plana ocorre quando a diferença entre os isômeros pode ser explicada pela sua estrutura plana. E quando nós falamos de estrutura plana, meninos, são as classificações que podemos fazer a partir delas. Essas classificações são isomeria de cadeia, em que você vai mudar a estrutura da cadeia, isomeria de posição, quando você muda a posição de um grupo funcional ou de uma dupla, de uma insaturação, de dupla ou tripla ligação, isomeria de compensação, metameria, quando você muda a posição de um heteroátomo, isomeria de função, acho que fica bem clara, quando eles pertencem a funções distintas, e o caso particular de isomeria de função, que chama-se tautomeria, que é a isomeria de função que existe dentro do equilíbrio químico. O que nós vamos fazer é identificar esses casos até agora. Isso serve tanto para o pessoal que está vendo a minha aula ao vivo aqui, quanto o pessoal que vai ver a aula gravada. Eu fiz várias... eu peguei nas minhas apostilas antigas e coloquei uma sequência de exemplos para que possamos entender. Caso sinta alguma dificuldade, não existe em dar uma parada, printar a aula, tudinho, não tem problema não, tá bom? Vamos lá, primeiro caso. Isomeria de cadeia ou núcleo. Isomeria de cadeia ou de núcleo é aquela que os isômeros têm cadeias diferentes. Naturalmente pertencem à mesma função. Exemplo aqui, o C4H10. C4H10, aqui rapidinho. Aqui C4H10, esse composto. Que composto é esse? Esse composto é uma cadeia aberta normal. Que cadeia é a seguinte? A cadeia seguinte é uma cadeia aberta, só que ela é ramificada.
Qual a fórmula da primeira cadeia? C4H10. E da segunda cadeia, C4H10 também. O que muda de uma cadeia para outra? Olha, em primeiro lugar, é a mesma função. É hidrocarboneto e hidrocarboneto. O primeiro composto chama-se butano. E o segundo composto chama-se 2-metilpropano. São substâncias químicas diferentes. O que muda de uma estrutura para outra? O desenho da cadeia. E quando eu falo desenho da cadeia, se responde assim: não é porque o desenho dela é diferente aos meus olhos, é porque a classificação dessa cadeia é diferente. Ó, a primeira cadeia é uma cadeia aberta normal, e a segunda é uma cadeia aberta ramificada, porque ela, na primeira cadeia você tem carbonos primários e secundários, e na segunda cadeia tem carbono terciário. E pelo fato de ter mudado essa estrutura da cadeia, no caso específico de ramificação, eu tenho uma isomeria de cadeia. Lembre-se, com respeito à cadeia, a cadeia ela pode ser aberta ou fechada, ela pode ser normal ou ramificada. E na isomeria de cadeia, são essas estruturas que vão variar. Segundo caso, C5H10, 5 carbonos, 10 átomos de hidrogênio. O que é que nós observamos aqui para esse caso? No primeiro caso, nós temos o quê? O nome desse composto é, numerando rapidamente, esse composto vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5. O nome desse composto vai ser prop 1-eno. Prop não, pente, desculpe. 5 átomos de carbono. Pente, 1-eno. 5 átomos de carbono e a dupla ligação está no carbono 2. No segundo caso, qual é o composto que eu tenho? No segundo caso que eu tenho é o ciclopropano. Esse outro caso vai ser o quê? Vai ser o metil ciclobutano. Em todos eles, nós observamos que a fórmula é a mesma, a fórmula sempre é a mesma. A fórmula é C5H10. Aqui, para esse outro, a fórmula é C5H10. E para esse outro, a fórmula também é C5H10. Essa isomeria de cadeia. Por que ela é isomeria de cadeia? Porque, embora sejam fórmulas químicas diferentes, essa é a definição de isomeria, eles pertencem à mesma função, e o que muda de um composto para outro é apenas a estrutura da cadeia. Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho uma cadeia aberta, normal. Aqui eu tenho uma cadeia fechada. E aqui eu tenho uma cadeia mista. Então, o que o que modificou nesse caso não foi o tipo de função é a mesma. Mas o que mudou foi o desenho da cadeia, ou a estrutura dela. Portanto, isomeria de cadeia. Último caso aqui. Esse aqui é um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico é uma cadeia aberta, normal. O mesmo ácido carboxílico, C+O, só que agora uma cadeia aberta, ramificada. E por ser uma cadeia aberta e ramificada, o que mudou foi a estrutura da cadeia, não o tipo de ligação que existia entre elas, porque o tipo de ligação diria função diferente, substância pertencente a família diferente, não é o caso aqui. O que mudou foi apenas a estrutura da cadeia. Ficou bem legal isso daqui. Outro caso, isomeria de posição. Só um minuto, por favor. Isomeria de posição ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, mas diferem pela posição da ramificação, da dupla ou da tripla ligação. Tome cuidado, quando a gente fala... Existe uma outra definição que eu gosto muito. Isomeria de posição significa mesma cadeia. Para começo de conversa. A mesma cadeia. O que muda é a posição do grupo funcional ou da insaturação. Quando eu falo em saturação, significa dupla ou tripla ligação. Observe nesse caso aqui,
eu tenho a hidroxila, isso aqui é um álcool, a hidroxila está no carbono 1, cadeia aberta, normal. Aqui, eu também tenho de novo, eu tenho álcool, hidroxila, só que ela está no carbono 2, cadeia aberta, normal. Ou seja, a cadeia não mudou. O que está mudando é a posição do grupo funcional, ele mudou da posição 1 para a posição 2. E quando isso acontece, nós dizemos que isso aqui é isomeria, mas é uma isomeria de cadeia. Mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais. E qual a classificação? O que mudou aqui foi a posição do grupo funcional. Mudando a posição do grupo funcional, eu tenho isomeria de posição. Tomem cuidado. Eu estou colocando nessa ordem, isomeria de cadeia, depois isomeria de posição, depois a gente vai verificar a metameria, porque é a sequência que você tem que examinar. Primeiro, verifica se mudou a cadeia. Não mudou a cadeia, verifica se mudou a posição de algum grupo. No caso aqui, se mudou a isomeria de posição. Outro caso aqui. Nós temos uma cadeia que nós temos uma insaturação aqui e temos uma outra insaturação aqui. Bacana. Então, no primeiro caso, tem essa saturação aqui, vai ficar como? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Significa que esse composto, quem é? Esse composto é 4 carbonos, é o but-1-eno. Esse composto, quem é? 1, 2, 3, 4. Qual o nome dele? O nome desse composto é but-2-eno. A cadeia mudou? Não, a cadeia é a mesma. A cadeia é aberta e normal. Tanto no caso 1 quanto no caso 2. Mas só que no segundo, analisar de outra maneira, tu verifica que no primeiro caso a insaturação ela está no carbono 1 e no segundo caso a insaturação ela está no carbono 2. O que mudou aqui foi a posição da insaturação. Houve mudança. Tem aqui mudança na posição da insaturação. Tendo essa mudança aqui na posição da insaturação, nós dizemos que é uma isomeria de posição. Terceiro caso. No terceiro caso, nós temos uma cadeia mista. Aliás, nós temos uma cadeia fechada, ligada por dois halogênios ligados à cadeia. Bacana. Aqui também é a mesma coisa, uma cadeia fechada com 2 halogênios ligados. Mas só que, vamos numerar essa cadeia, porque isso é fundamental para a gente poder entender o cálculo, né? Numerando a cadeia principal é essa, claro, a cadeia principal, como eu já falei várias vezes para vocês, é a cadeia que contém os átomos de carbono. Essa aqui é a cadeia principal, bacana. Então, como é que eu vou numerar isso daqui? Vai ficar como? 1, 2, 3, 4. E aqui vai ficar como? 1, 2, 3, 4. No primeiro caso, qual o nome desse composto? O primeiro composto chama-se 1,2 de cloro ciclobutano. E aqui é 1,3 de cloro ciclobutano. A cadeia é a mesma, mas o que muda é a posição dos grupos funcionais ligados a elas. Os grupos funcionais, no caso, vão ser os aletos. E modificando a posição desses aletos, eu tenho compostos diferentes. Aqui é isomeria de posição. Deixa eu mais um caso aqui. Isomeria de compensação e metameria. Antes de continuar aqui, quando a gente fez isomeria de posição, que fique claro, eu mudei a posição do grupo funcional ou da insaturação. Que fique claro que eu não mudei a posição dos átomos que existiam dentro da cadeia. Lembre-se que da definição de heteroátomo, né? Heteroátomo é o átomo diferente do átomo de carbono do hidrogênio, que fica entre átomos de carbono. No caso específico aqui da isomeria de compensação ou metameria, o que muda o isômero não é a cadeia, não é a posição de um grupo funcional ou da insaturação, mas sim a posição do heteroátomo que existe dentro dessa molécula. Então, quando há uma mudança da posição desse heteroátomo que existe dentro dessa molécula, nós dizemos que é uma isomeria chamada de compensação ou metameria. Tomem cuidado. O que é heteroátomo?
Só um minuto, por favor. Tome cuidado. O que é heteroátomo? Heteroátomo é o átomo diferente do carbono de hidrogênio que fica entre átomos de carbono. Só um minuto aqui, por favor. Não esquece de passar a tinta na parte seca, da parte de dentro, que eu pedi para você deixar limpo por dentro, entendeu? Da minha sala. Apenas passe a tinta logo aí para deixar o mais limpo possível naquelas partes sujas que eu pedi para você ajeitar. A parede a gente vai verificar, eu ligo mais tarde para você. Desculpe, tá? Já estou providenciando lá a nossa volta. Isomeria de compensação, também conhecido como metameria. Exemplo aqui, observe esse primeiro composto. Esse primeiro composto, qual o nome desse composto aqui? Esse aqui é a cadeia principal. O nome desse composto vai ser o quê? Um carbono. Esse aqui vai ser o metox. Propano. Qual o nome desse outro composto? Éter, não importa agora, então vai ficar como? Etox, etano. Esse é o nome do composto. O que muda da posição 1, do composto 1, para o composto 2? O que muda do composto 1 para o composto 2? É a posição do heteroátomo. Observe aqui que o heteroátomo ele divide a cadeia em um carbono para o lado e 3 carbonos para o outro. Aqui esse heteroátomo divide 2 carbonos para um lado e 2 carbonos para o outro. Significa que ele está mudando a posição dele. O heteroátomo, o oxigênio, por assim dizer, ele mudou da posição 2, que ele está aqui, posição, né? Posição 1, 2, 3, 4, 5. Ele está aqui na posição 2. Aqui está em que posição? 1, 2, 3, 4, 5. Então ele mudou da posição 2 para a posição 3. Disso, ele resulta um encurtamento da cadeia carbônica do lado do heteroátomo. Alongando do outro lado, sabe? Está compensando de um lado ao outro. Nos dois casos são o que nós chamamos de função éter, né? Que nós chamamos de função éter, permanece a mesma função. Ficou claro aqui a diferença, o detalhe? Só um minuto de novo. Beleza aqui. Exemplo 2. Quais as posições? Aqui nós temos o heteroátomo, né? Que é bem importante. Qual a posição que ele encontra aqui? Posição 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui é a mesma coisa. Aqui o heteroátomo de novo. Nós temos posição 1, 2, 3, 4, 5. A estrutura da cadeia permanece a mesma. Não há posição do grupo, não há posição do grupo funcional. O que está mudando especificamente aqui é a posição do heteroátomo que compõe esse composto. Ocorre então a mudança do heteroátomo nitrogênio, que está passando da posição 2 para a posição 3. Isso é isomeria de compensação, ou também conhecido como metameria. O último exemplo é o caso mais fácil de todos, né? Você está percebendo que está modificando aqui. Por exemplo, aqui tem 2 átomos de carbono, aqui tem 1 átomo de carbono, mantendo a mesma estrutura, tá vendo? Está mudando a posição do grupo funcional aqui, olha. Perdão, está mudando a posição do heteroátomo. Lembre-se que heteroátomo é o átomo diferente do átomo de carbono e de hidrogênio, que fica entre átomos de carbono. Então, nesse exemplo, fica bem fácil enxergar esse caso aqui. Finalmente, beleza, aqui já foi, né? Beleza, quarto caso. Isomeria de função, também conhecido como isomeria funcional. Então, vamos recapitular o que a gente aprendeu até agora. Eu disse que você tinha que prestar atenção, primeiro na cadeia. Cadeias diferentes significa isomeria de cadeia. Isomeria, depois nós temos posição. O que é isomeria de posição? Isomeria de posição é quando você muda a posição de um grupo funcional ou de uma insaturação que existe dentro da cadeia. Com respeito à compensação e metameria, que nós já falamos anteriormente, você muda a posição que existe dentro da cadeia de um heteroátomo que existe dentro dela. Então, essa é a diferença principal. Isomeria de função, o que significa?
Eu podia fazer propaganda, né? Assim, né? Pegar a garrafa assim. Água mineral Yara, direto da fonte para você. Vou marcar a Yara nesse vídeo. Então, o que é isomeria de função? Ou o que nós chamamos de isomeria funcional. Isomeria de função é o caso de isomeria em que muda a função de um heteroátomo. Eles pertencem a funções químicas diferentes. O problema é só que não é tão aleatório. Não é qualquer caso que você pode fazer isomeria de funções distintas. Tem alguns casos particulares que vocês têm que lembrar, que são pelo menos os mais comuns, né? Isomerias de álcools e éteres, as isomerias que existem entre aromáticos, álcools aromáticos, éteres e fenóis, aldeídos e cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. Essas são as principais isomerias de função que existem, e, portanto, fica mais fácil de identificar. De novo, álcool e éter, álcools aromáticos, éteres aromáticos e fenol. Fenol é hidroxibenzeno, né? Hidroxilo ligado não é aromático. Aldeídos e cetonas, carbonila, né? E, é claro, ácidos carboxílicos e ésteres, que a gente faz derivações da carboxila. Primeiro caso aqui, eu tenho álcool. Esse álcool aqui é bem simples, aqui é o etanol. O nome desse composto aqui é metóximetano, bem simples. Eles são isômeros, porque eles possuem a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais. O que muda de um para outro? O primeiro pertence à função álcool, e o segundo pertence à função éter. Porque todos os casos, senhores, prestem atenção, todos os casos que eu expliquei até agora, vocês prestaram atenção que a função era sempre a mesma? Cadeia, posição, compensação, todos eles vocês tinham substâncias diferentes, mas a função química era a mesma sempre. Agora, você observa que eles pertencem a funções químicas distintas. Muito obrigado. Você é demais. Então, eles pertencem a funções químicas distintas. Outro exemplo aqui. Esse aqui é um álcool aromático. Observe a fórmula do composto aqui e do éter aromático. Eles têm a mesma fórmula, tá bom? Uma dica, quando nós temos anel aromático, cada vértice do anel aromático tem um átomo de hidrogênio, tá bom? Aqui, olha. 2, 3, 4. Fórmula desse composto, qual é? 6, 7. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, o outro composto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 7. 7 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, mais 3, 8. E aqui oxigênio. Percebam, mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais. Mas mais do que isso. No primeiro caso, deixa eu me apagar aqui. No primeiro caso, isso aqui é um álcool. Hidroxila ligada a carbono saturado. E no segundo caso, eu tenho oxigênio entre cadeias carbônicas. Isso aqui é a definição de éter. E mais o fenol aqui do lado, aqui também. Outro caso, aldeído e cetona. Aldeídos com cetonas. Como é que funciona isso daqui? Um, dois, três átomos. A fórmula é a mesma, logicamente, mas observe que o primeiro pertence à função aldeído e o outro pertence à função cetona. Então, como a fórmula molecular é a mesma, eles são isômeros, claro. Mas no caso, eles são isômeros de função, porque pertencem a funções distintas. Alguma dúvida aqui no que eu falei? Tem um caso particular de isomeria de função, que é a isomeria que ocorre no equilíbrio químico. Essa isomeria que ocorre no equilíbrio químico recebe um nome especial. Só um minuto, por favor. Essa isomeria que ocorre no equilíbrio químico, ela recebe um nome especial, chamado tautomeria. Então,
Dentro aqui, observe o caso. São dois casos principais, né, os mais comuns, né? Aldeído e enol e cetona e enol, que no final das contas são a mesma coisa. Observe aqui no primeiro caso, eu tenho um aldeído. Esse aldeído aqui são dois átomos de carbono, tá aqui C dupla O com H, então é um aldeído. No equilíbrio químico, nós temos o quê? A formação de um enol. Lembre-se que enol é hidroxila ligada a carbono saturado, ou carbono que faz dupla ligação. No caso específico, é uma isomeria dinâmica. Observe aqui que existe equilíbrio químico. Eles coexistem ao mesmo tempo, essas duas substâncias. Se eu fosse, pertence à função aldeído e outro pertence à função enol. Se eu fosse classificar diretamente, é lógico que uma seria, obviamente que elas seriam isomerias de função. Mas pelo fato de essa isomeria ocorrer dentro de um equilíbrio químico, chama-se isomeria de caso particular, isomeria que ocorre dentro de equilíbrio químico, que é chamada de tautomeria. Lindo, não é verdade? Outro exemplo é só a continuação dela. No caso, isso aqui é uma cetona. E nessa cetona, você observa dentro do equilíbrio químico a formação de um enol. Enol hidroxila ligado a carbono insaturado. Portanto, isso aqui é o que nós chamamos de tautomeria. E sim, para você fazer essa identificação, ele vai ter que dar a fórmula, ele vai ter que dar a reação. E quando você bater o olho e ver dentro desse, ver esse equilíbrio químico, significa que necessariamente é uma isomeria chamada tautomeria, que é isomeria de equilíbrio químico. Alguma dúvida aqui? Perfeito. Mais fácil do que isso, só empurrar bêbado na ladeira. Ficou claro? Beleza. Nós vamos fazer agora alguns exercícios para fixar, só para a gente lembrar bem, tá bom? Vamos ter fé, vamos ter fé. Ei, Vinícius? Oi. Eu já te contei aquela piada do cara que vivia muito bem com a mulher dele? Não. Acho que Eu não. eu já te contei essa, Maria? A Maria tá aí ainda? Ah, tá aí. Cara, contar rapidamente, tá, Maria? Desculpe, tá só para colocar. Tá escutando, Vinícius? Tô. Manda aí a piada. É que o cara, o pastor, né? O cara pastor da igreja, ele se dava muito bem com a esposa dele. Ele convidou um jovem para ir na casa dele. Para jantar, para almoçar, né? Uma coisa assim, né? E durante o almoço ele via como o rapazinho, né? Da tua idade, Vini. Via como ele tratava a mulher. Falava, meu amor, vem cá, por favor. Meu amor, tu lembra daquilo? Meu anjo, tu pega, por favor, um copo d'água. Ele fala, minha princesa, vem cá, olha só esse papel. Sabe, era só desse jeito, com todo carinho com a esposa dele. Aí o rapazinho, né, ficou impressionado, né? 30 anos de casamento. 30 anos de casamento desse jeito. Aí eles estavam no final, depois do almoço, estavam sentados, né, tomando um cafezinho. Aí o rapaz falou assim, pastor, olha, eu fiquei impressionado do jeito que você trata a sua esposa. 30 anos de casamento e trata sempre do mesmo jeito. Me conta qual é o segredo. O pastor pegou o seu cafezinho, bebeu. Rapaz, eu vou te falar, mas chega aqui perto. Chega aqui perto. Ele chegou para falar, falou bem assim. Sabe qual é o segredo? Não, pastor, fala. Rapaz, faz 10 anos que eu esqueci o nome dessa filha da puta. Gostei, foi boa. É boa, né? É boa. Questão 4. É legal que o Enzo que ele gosta, né? Ele coloca um monte de kkk. Maria, você achou legal essa, Maria? A Maria nem se manifesta. Ele fala o seguinte aqui. Relacione o tipo de isomeria com as estruturas apresentadas a seguir. Depois assinale a alternativa
que corresponda à sequência correta obtida. Tautomeria, que é a isomeria que existe dentro do equilíbrio químico, é claro. Segundo caso, isomeria de posição é quando muda a posição do grupo funcional ou da insaturação, mas não muda a estrutura da cadeia. Metameria é a mudança da posição do heteroátomo, claro. E isomeria funcional, quando pertence a funções distintas. Análise. Aqui eu tenho eu vou colocar em caneta vermelha para ficar mais chique, tá bom? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um aldeído. E aqui eu tenho um enol. Hidroxila ligada a carbono insaturado. Isso aqui é isomeria que ocorre dentro de equilíbrio químico. Isso aqui é tautomeria. Segundo caso. Aqui eu tenho um éter e éter. Bom, mesma função. Só que tem heteroátomo aqui. O que muda de uma função para outra? Cara, no primeiro caso, o oxigênio está na posição 2 e depois aqui está na posição 3. Como ele é heteroátomo, está mudando a posição do heteroátomo. Mudança da posição do heteroátomo chama-se metameria. Não esqueça, por favor, tá bom? Ele está falando, ele já falou para vocês que são isômeros. Então você tem que apenas classificar, tá? Outro caso aqui. O outro caso aqui parece um éter, né? O oxigênio ligado a um carbono. Tá aqui. Esse aqui é um éter. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Isso aqui, rapaz, isso aqui é um álcool. Eles pertencem a funções distintas. Um pertence à função éter e o outro pertence à função álcool. Isso aqui é isomeria de função. E finalmente o último. Aqui tem uma cadeia aberta, insaturada. Aqui tem uma cadeia aberta, insaturada. Mesma função, hidrocarbonetos. Só que aqui a dupla ligação está no carbono 2 e aqui está no carbono 1. O que muda de uma cadeia para outra? Bom, a cadeia ainda é a mesma, mas só que muda a posição da insaturação. Isso aqui é isomeria de posição. Dito isso, qual a resposta certa? Tem que ser tautomeria, depois vem metameria, depois vem isomeria de função e finalmente a última é isomeria de posição a 2. A resposta é 1, 3, 4, 2. Resposta certa, letra A. Gostei dessa. Muito bonitinha, né? Essa questão. Muito bom. Questão 7. A gente vai fazer essa por causa da nossa dificuldade. Porque, como eu já falei para vocês antes, é bom que a gente fique treinando esse negócio de contar carbonos mais rapidamente. É bem interessante mesmo. Já. Questão 7. Considere as estruturas ao lado. Os compostos A e B são isômeros de posição. E os compostos C e D são isômeros de função. Não sei. Vou ter que descobrir aqui. Vamos lá. Primeiro vamos contar o número de átomos de carbono. Cada vértice é um átomo de carbono. Aqui vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos. Hidrogênios tem quantos? Já expliquei, né? Só contar os traços que existem nessas moléculas significa as ligações entre os átomos de carbono. Isso é um hidrocarboneto, lógico, porque isso aqui é feito de carbono e hidrogênio. Lembre-se, o hidrogênio é o nosso coringa da situação, ele está em todos os lugares. Para eu descobrir a quantidade de hidrogênios que existem, basta lembrar que o carbono, número 1, e o carbono faz 4 ligações. A ligação que estiver faltando está para o hidrogênio. É simples, tá? Aqui, olha. 1, 2, 3, 4.
O resto está para o hidrogênio, entendido? Sempre desse jeito, tá bom? Agora, para esse carbono aqui, tá? O próximo. 1, 2, já foi. 3, 4. Simples, né? 1, 2, 3, 4. Aqui. 1, 2, 3, 4. Tá bom? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui. 1, 2, 3. É por isso que a gente pode colocar direto, tá? Quantos hidrogênios eu tenho desse lado? É só contar. Não se preocupe com a sujeira aqui, tá? Eu vou limpar tudo depois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, nosso amigo aqui, ele tem 20 átomos de carbono. C10H20. Agora que eu provei que ele tem 10 átomos de carbono e 20 átomos de hidrogênio, eu vou dar uma dica para vocês. Esse composto é o chamado de alceno. Esse composto é um alceno. Por que eu sei isso? Porque ele é um hidrocarboneto com uma dupla ligação. O nome disso é alceno. A fórmula geral dos alcenos é essa. CnH2n. Significa que o número de hidrogênios é sempre o dobro do número de átomos de carbono. Então, nesse segundo caso aqui, embora a dupla ligação esteja numa posição diferente, se eu contar o número de átomos de hidrogênio, é só multiplicar por 2 para descobrir o número de para descobrir o número de átomos de hidrogênio, basta contar o número de átomos de carbono que existe nessa molécula e multiplicar por 2, tá bom? Então vamos contar aqui quantos átomos de carbono tem, facilitando meu cálculo. Vai ficar como esse daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito, 10 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Eu tenho 20. Porque se ele tem apenas uma dupla ligação, significa que ele tem o número de átomos de hidrogênio o dobro. Isso nos leva a saber também, por exemplo, se essa cadeia tivesse duas insaturações, eu não precisava nem contar, porque ela teria menos átomos de hidrogênio e, portanto, nunca seria isômero. Nunca seriam isômeros, tá bom? No segundo caso, não esqueça que a pergunta do problema ele fala que, número 1, os átomos A e B são isômeros, sim, é verdade. Isômeros de posição. Sim, são isômeros de posição, porque no primeiro caso, a dupla ligação está no carbono 2 e aqui está no carbono 1, 2, 3, 4. Sim, é isômero de posição. Isso aqui é verdade. Por enquanto está verdade. E os compostos C e D são isômeros de função, ou seja, eles têm a mesma fórmula, aparentemente sim, eles têm a mesma fórmula, mesma estrutura, mesmo número de átomos de carbono, mas só que eles pertencem a isômeros de função. Isômeros de função significa que eles pertencem a funções distintas. De fato, é verdade, porque isso aqui é um álcool. E isso aqui é um éster. A fórmula é a mesma, podem contar, vai dar o mesmo número de átomos de carbono, de hidrogênio, mas o que muda aqui é o tipo de estrutura que existe. Tá bom? O número de átomos de hidrogênio, a função é diferente. Portanto, a número 1, os compostos A e B são isômeros de posição e C e D são isômeros de função. Isso aqui é verdade. Vamos ver a segunda agora. Os compostos A, B e C possuem carbono terciário. Isso aqui eu não sei, bora ter que analisar. Eu vou apagar tudo de novo. O que é carbono terciário? Carbono terciário é o carbono que está ligado diretamente a outros 3 átomos de carbono. Todo carbono faz 4 ligações, então nunca falha assim, tá bom? É o carbono que faz uma ligação, o carbono que faz 2 ligações. Isso não existe. Carbono primário é o carbono que está ligado diretamente a um único átomo de carbono. Ele está ligado com outros elementos, mas com carbono está ligado só com um. Carbono secundário é o átomo de carbono que está ligado diretamente a 2 outros átomos de carbono. E carbono terciário, por sua vez, é o átomo de carbono que está ligado a 3 átomos de carbono, e quaternário que está ligado a 4. No caso, esse aqui é um carbono terciário, porque ele está ligado com esse e com esse. Tá bom?
Aqui também tem um carbono terciário, tá ligado? Com esse, com esse, com esse. Não esqueça que ele quer todos, tá? Aqui também tem um carbono terciário, 1, 2, 3. E aqui também tem um carbono terciário, 1, 2, 3. Então, todos eles têm ao menos um carbono terciário. Esse aqui também, ele é verdade. Nenhum dos compostos possui cadeia ramificada. A cadeia ramificada tem a ver com esse negócio que a gente acabou de fazer agora. Cadeia ramificada não é a cadeia que contém um negócio pendurado, tá? Que nem que nem a barriga do velho. Não tem nada a ver com isso daí. Cadeia ramificada significa que tem um carbono terciário. Todas as vezes, na verdade, todas as vezes que eu tenho carbonos dentro de uma cadeia, todas as vezes que eu tenho carbonos terciários ou quaternários, eu tenho, por definição, uma cadeia ramificada. Só um minuto, por favor. Vitória, minha querida, daqui a pouco a gente já vai começar, tá bom? Preste atenção, tá? Abraço, querida. Já, nenhum dos compostos possui cadeia ramificada. É falso, porque todos os compostos possuem carbonos terciários. Portanto, todos eles possuem cadeia ramificada. Isso aqui é falso, fake news. Os compostos A e B são hidrocarbonetos. Os compostos A e B são hidrocarbonetos. Deixa eu ver. Sim, são hidrocarbonetos. Tem apenas carbono e hidrogênio em sua estrutura. O composto C é um fenol. Não, o composto C é um álcool. Parei de ler a questão. Isso aqui também é falso. Então, quais são as verdadeiras? As verdadeiras são as questões 1 e 2. Resposta aqui seria a letra C. Não é que é bacana? Não é que é legal? Então, esses são os casos, senhores. Não é muito complicado. Isso aqui já é a lista de exercício de vocês que eu vou passar, tá bom? Crisóstomo, ficou alguma dúvida? Preciso falar com vocês só um minutinho, tá? Na terça e na quarta-feira, eu vou fazer umas revisões muito específicas com os alunos de outro canto, tá bom? Que é um material online, que eu vou mandar, inclusive, para vocês, tudinho, detalhadamente. Mas por causa do Enem e da participação de alguns de vocês nessa prova, eu não vou dar aula tanto na terça quanto na quinta, aula ao vivo. A gente vai ter aula no nosso grupo, com revisão, videoaula e material, mas aula ao vivo não. Tá ok? Combinado? Então, amanhã vai ter, e depois vai ter na lista, no nosso grupo, videoaulas e exercícios a serem feitos, tá bom? Não vai parar nossa aula, só não vai ter aula ao vivo por causa disso, tá bom? Aí depois, já na nossa quinta-feira, estaremos de volta com força total, na quinta e na sexta. Aí a gente já começa a decidir os detalhes da nossa volta presencial, tá bom, meus queridos? Outra coisa, de todo o coração, vocês estão vendo no grupo os materiais que eu estou mandando para vocês? Estou mandando, como diz o amazonense, uma porrada de coisa, tá bom? Deixa eu só desligar aqui a aula. Ah, sim, você que assistiu nossa aula no YouTube, muito obrigado, tá bom? Espero que continue estudando. Caso você precise de ajuda nos exercícios materiais, nós temos uma escola, nós temos nosso trabalho é voltado para reforço escolar e para vestibular. Então, se você precisar de ajuda nas matérias de matemática, física, química, além das outras matérias também de biologia, língua portuguesa, literatura, história, geografia, nós temos esse material na nossa plataforma. Então, entre em contato conosco e vamos estudar. Grande abraço. Deixa eu só desligar aqui a gravação.